Bom, tem duas reações do governo aí, né? A primeira de não rebater o Nicolas Ferreira com uma comunicação oficial, a segunda de ser contra a criação da CPMI, mas alguns parlamentares do PT já defendendo essa ideia, e inclusive a oposição já tem o número de assinaturas, né, para abrir essa comissão parlamentar mista de inquérito, mas ainda não fez isso, né, Flávia Tavares? Boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde, Pedro, boa tarde, Sérgio, que prazer te ter aqui conosco, é uma honra. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Luísa, tem alguma coisa cheirando esquisito em Brasília, né? E eu gostaria muito de apresentar aqui uma cronologia que o nosso colega Guilherme Bausa faz no assunto. O Guilherme é da Globo News, mas participou do programa O Assunto, o podcast da Natuzaneri no G1. E o trabalho dele, eu sou uma fissurada por cronologias, né? Eu acho que elas tendem a nos ajudar muito a entender como que as coisas acontecem. É um fio condutor muito importante. E ele fez um trabalho muito minucioso de apuração. Aliás, que bom que é ter uma imprensa livre e eficiente e disposta, né, a trabalhar e a trazer os fatos à tona. Viva a democracia, viva a imprensa brasileira. E o Guilherme Bausa faz o seguinte, olha só como é que ele desenha essa cronologia para a gente entender por que eu acho que tem alguma coisa esquisita nessa demora da oposição em instalar essa CPMI. A questão dos descontos dessas associações, ela começa lá em 1991. Na verdade, a lei do INSS é sancionada em 91 e, a partir dali, ela já prevê que algumas associações pudessem intermediar a relação de aposentados e pensionistas com o INSS. O que já é algo que deve vir a ser questionado muito em breve, porque a própria existência dessas associações, embora algumas sérias tenham feito trabalhos importantes, eu acho que vai passar a ser questionada agora com esse escândalo. Mas muito bem, de 2009 a 2010, segundo o Bausa, esses descontos irregulares já aparecem e aumentam, tá? Foi um primeiro momento em que começa a ser identificado. Então, estamos falando aí de 2009, 2010, governo Dilma, Lula 2, antes do governo Dilma, é isso, né? É isso. Aí, o momento em que a primeira explosão acontece em termos de volume desses descontos irregulares é entre 2016 e 2018, que é algo que a base do governo e o Planalto têm tentado frisar. Principalmente a partir de 2019, eles batem, que é a investigação da Polícia Federal, mas também já começou a aparecer, 2016, governo Temer e tal. Para vocês terem uma ideia, então, em 2017, esses descontos irregulares passaram de 41 milhões para 200 milhões. Aí, nos 2 primeiros anos de governo Bolsonaro, o Bausa apurou que servidores do INSS de carreira, sabe assim, aquelas pessoas que têm espírito público, que entendem o que estão fazendo no funcionalismo público e no serviço público, então, elas existem. Às vezes mais do que a gente pensa, né, e do que a gente dá crédito para elas. Elas existem e elas começaram a se mobilizar e a apurar esses descontos irregulares que tinham quintuplicado no governo Temer e a pontuar isso e indicar isso para a Justiça, a ponto de o Ministério Público do Paraná, inclusive, pedir uma investigação formal disso. E, diante desse escândalo, então, do fim do governo Temer, quer dizer, do fim do governo Temer inteiro, né? Porque ele só ficou 2 anos. Quando o Bolsonaro assumiu, então estava nesse momento do INSS tentar resolver este problema, ou pelo menos mitigar, né, o drama que estava acontecendo. Foi no ano de 2021 que aconteceu uma virada. E essa virada ela é importante, a meu ver, nessa cronologia, porque talvez ela revele do porquê que esse escândalo ainda tem muitas informações para aparecer e pode comprometer muita gente. Quando que essa situação no INSS volta a mudar? Quando o Centrão embarca no governo Bolsonaro. Ciro Nogueira, do PP, assume a Casa Civil se eu não me engano, foi em agosto de 2021.
poucos meses depois muda o comando do INSS e da Previdência. E neste período de 2021, do fim de 2021 e de 2022, 10 das 11 entidades que são investigadas nesse momento pela Polícia Federal firmam esses convênios com o INSS. Isso, veja, é um fato, tá? Não é uma ilação. Das 11 entidades investigadas, 10 firmaram nesse período em que os servidores de carreira que vinham fazendo as investigações são abafados por novas nomeações, pela ascensão de alguns nomes que também eram já de dentro do INSS e que passam, então, a operar esses convênios, né, esses acordos. E aí vem o governo Lula, coloca o LUP na Previdência e isso ainda aí mais que dobra. Então, eu acho que vai começar a aparecer e a se revelar como esse escândalo ele se intensifica de uma forma dramática e que merece uma resposta muito mais ágil e mais forte do que o Planalto tem se mostrado disposto a dar. Realmente, de 2023 para cá, embora, como o próprio Planalto venha tentando bater na tecla, a principal investigação de CGU e de Polícia Federal tenha começado realmente em 2023, no governo Lula, mas me parece que vai se desenhando como existia uma espécie de um consórcio com uma fase mais amadora, inicial, aí uma interrupção e aí uma profissionalização, uma coisa meio assim, a partir de 2021. O LUP entra no cargo de ministro da Previdência e o presidente do INSS, agora, promove esse pessoal que se instalou em 2021 e 2022 e que então começou a mudança, né, a nova mudança de chave do INSS e da fraude. Ele não é só que ele fica sabendo que tem alguma coisa esquisita, ele promove essas pessoas, ele traz para perto, ele transforma alguns em assessores pessoais, outros ele muda de uma superintendência regional para uma diretoria de benefícios, que é central no esquema. O que a gente sabe também até aqui é que muitas dessas entidades têm lobistas em Brasília, lobistas atuantes com partidos de várias nuances, várias matizes ideológicas. E eu acho, e eu propus ao Pedro abrir por aí, tem também a questão da lei, né, que o Bolsonaro, uma medida provisória que o Bolsonaro propôs, e depois o Congresso foi alterando por várias vezes seguidas até ela perder completamente a eficácia de controle desses descontos. E aí depois eu posso detalhar um pouco como é que foi essa tramitação, mas já tô me alongando aqui. Mas eu propus a gente abrir por aqui porque eu acho que a gente está diante de duas frentes de análise que eu gostaria de propor ao Sérgio e ao Pedro e ao nosso público e a você, Lu, que são esse esquema que se inicia e não é só que ele vai saindo de controle, ele vai se profissionalizando, vai criando braços e criando uma proporção completamente absurda e vergonhosa, né? E à frente da paralisia da reação do governo Lula diante das denúncias que começaram a aparecer já em 2023, mas que, na verdade, antecedem muito, vêm lá de 2021. Eu acho que esses dois pontos a gente pode discutir. E só para concluir, mesmo a questão dos empréstimos consignados, a Daniela Lima ela traz uma informação que eu achei interessante, um caso de uma prejudicada aí pelos desvios nos empréstimos consignados, que tem 40 processos e esses desvios aconteceram nos governos Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. E eu acho que talvez o governo esteja perdendo uma chance, e talvez seja a única chance de sobreviver a esse escândalo, que é de botar esse consórcio mais à vista. Enfim. Mando aí para o Rio para vocês me ajudarem aqui a decupar. Sérgio, eu acho que
Flávia já fez meio que um desenho de um problema que, mais do que um partido ou de uma banda de governo, parece ser um problema da instituição estatal brasileira, né? O Estado brasileiro tem esses buracos e essas tecnologias de como você desviar dinheiro e o governo da vez vai lá, chega e como é que a gente tira dinheiro aqui? Esses caras já montaram um método, deixam amarrar aqui meu burro e começar a participar desse jogo. O que isso diz sobre o momento político hoje, nesse momento? Pedro, eu acho que a gente tem que entender a questão da Previdência como uma singularidade dentro da história das ações estatais no Brasil, porque ela tem uma história longa e ela, ao contrário da maioria das áreas de políticas públicas, ela tem muita capilaridade e ela já foi muito rica na sua origem, né? Então, para mim, não é surpresa, por exemplo, de repente aparecer um vínculo entre o PDT e a Previdência, porque, na verdade, na origem da Previdência, o PTB, que é o partido do qual se origina o PDT, tinha um monopólio sobre o que acontecia nos institutos de pensões e aposentadorias, isso lá nos anos 50, 60. Quando a ditadura fez a reforma e unificou os institutos todos numa instituição só, ele criou, em parte, uma solução e, em parte, um grande problema. Você não trabalha com uma instituição deste tamanho sem você ter capacidade tecnológica para processar os dados dela, né? E a capacidade tecnológica... E os militares criaram o DataPrev para fazer isso. E o DataPrev nunca fez adequadamente, né? Quer dizer, hoje a gente tem suficiente material, recurso de tecnológico para fazer cruzamento de banco de dados para evitar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, isso aí já estaria automatizado, não teria problema. Por que não está? Porque na transição da ditadura para a democracia, a Previdência escorregou para o controle do PFL. E aí, qual era o interesse? Não era, evidentemente, fora da área de corrupção. Quer dizer, é o seguinte, quer dizer, é um sistema que não funciona, um sistema do qual uma parte enorme da população depende e tem uma capilaridade enorme. Quer dizer, cada aposentado tem netos, tem filhos, tem parentes, né, que se beneficiam dessa aposentadoria, em geral nas classes de mais baixa renda. Então, o PFL, ele fazia o seguinte, ele prometia aposentadoria legal, aposentadoria de direito, para pessoas que não estavam ainda aposentadas porque não conseguiam atingir a burocracia, processar, passar a atravessar a burocracia do INSS. Uma ferramenta de fisiologismo. De fisiologismo usando um mecanismo legal. Tá? O cara tem o direito, mas ele não está sendo cumprido, então eu vou lá e faço você cumprir o seu direito, realizar o seu direito. No fim das contas, me desculpa te interromper, o que você está falando, em essência, a pessoa já tinha aquele direito, só que aí o político, ou o aspone do político, se bota, eu vou fazer um favor para você, que nada mais é do que o direito legal do sujeito. Só que a percepção daquele eleitor é de que você está fazendo um favor, de que você está fazendo uma caridade. Ele te deu, e não você ganhou um direito, né? Quer dizer, passou a usufruir de um direito que você já tinha. Esse era o problema. E tinha um outro também, que era o seguinte, não havia a correção da aposentadoria pela inflação automaticamente, embora a lei fosse indexada por lei. Então, o eleitor chegava no escritório do deputado e dizia assim, olha, a minha mãe ou eu e tal, estamos ganhando muito pouco e me disseram que tem que corrigir pela inflação. Eu disse, pô, o senhor não foi corrigido? Não, peraí, eu vou resolver isso. E aí tem sempre a quem ligar no INSS, que já é ligado a ele, só mais um aqui, o nome é tal, a matrícula é tal, resolve. E isso produzia um efeito muito importante para o eleitorado do deputado, né? Então, tem uma história de enlace entre a Previdência e a política que é longa. Ela não vem de agora, né? O que acontece nessa cronologia que a Flávia mostrou? Qual é a coincidência? Não apenas o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, certamente, foi um momento em que o Centrão se apropriou não só do aparelho de Estado, mas da própria máquina política, que é uma questão fundamental hoje para o sistema político brasileiro. Mas houve a fragmentação dos partidos. Quem tinha o monopólio da Previdência na época
início da democratização era o PFL, que era um partido que tinha lideranças mais ou menos capazes de me limitar, ó, não exagera, né? Quer dizer, não vai por ali, já está bom e tal, distribuir aquelas coisas. Então, em cada estado, em cada região, você tinha os chefes que controlavam para o presidente da República, ao qual o PFL apoiava, no caso, por exemplo, do Fernando Henrique, a manter certos limites, né? Quando o PFL se esfacela, uma parte do MDB também se esfacela e o PSDB desaparece, isso tudo, a parte mais fisiológica de todos esses partidos vai para os partidos do Centrão. E aí essa questão da Previdência se dissemina e passa a ser uma questão do Centrão praticamente como um todo, porque em todo o Centrão tem parlamentares que são herdeiros dessas conexões com a Previdência. E agora, quer dizer, quando chega o governo Lula e o Lupe, você vê um legado do PTB, né, na Previdência. Você resolve isso com facilidade, você sabe disso melhor do que eu. Informatiza tudo, automatiza tudo, direito a direito, a inteligência artificial hoje concede imediatamente. Inteligência artificial não só concede o direito a quem tem direito, porque é estabelecido pela Constituição, como percebe fraude muito rápido. É isso. Na mínima ramificação, né? Você não está de acordo com o que tem que ser, acabou. Tem alguma coisa. E você percebe os padrões, né? Esse tipo de desvio, não, olha aqui, tem um padrão irregular. Esse tipo de sindicato não costuma ter tanta gente assim. Tanto, né? Exatamente. Agora, Sérgio, eu acho que tem aí uma questão paralela, que é uma questão política e político-partidária, que é a turma da esquerda, os militantes de esquerda, eles, por um lado, com bastante razão, olham para o período da Lava Jato como um período de perseguição política. E a perseguição houve. Claro. Agora, 42 bilhões de reais foram oficialmente desviados da Petrobras. A corrupção durante os governos Lula e Dilma igualmente houve. E houve num nível que é o maior nível de desvio reconhecido oficialmente da história do Brasil. Isso não quer dizer que tenha sido a maior ação de corrupção na história do Brasil. Certamente, no período da ditadura militar, com aquelas grandes obras, muito mais dinheiro foi desviado. Só que não se investigava na época, né? Então, a gente tem oficialmente um desvio de 42 bilhões da Petrobras. E para uma parte dos eleitores brasileiros, que não são petistas, o PT é percebido como um partido corrupto. E isso não é uma fama que vem injustamente. A corrupção da Petrobras houve. A gente não tem valor ainda, a gente não tem noção de valor. O que a gente sabe é dar um salto durante o governo Bolsonaro e dar um segundo salto durante o governo Lula. Obviamente tinha uma tecnologia ali, quem chega no governo, tem um jeito aqui de resolver. A gente sabe que de empréstimo consignado via INSS no ano de 2023 foram 90 bilhões de reais. Isso não quer dizer que todos esses empréstimos não tenham sido requisitados. A gente não sabe qual o percentual. A gente sabe que em 2024, 35 mil pessoas, por conta própria, procuraram o TCU e falaram, olha, estão cobrando aqui uma parcela de empréstimo que eu jamais tomei. O que está acontecendo? Agora, num país em que as pessoas têm dificuldade com burocracia, têm dificuldade de compreensão de pegar um contra-cheque, um rolerite e ler e entender o que é aquilo, e você ainda soma, no caso de aposentados, dificuldades cognitivas que muitos aposentados vão desenvolvendo por conta de idade e tudo mais, esse número possivelmente é muito maior. O ponto que eu estou fazendo é, se só em 2023 foram 90 bilhões de empréstimos consignados, se você vai somando os anos, é perfeitamente possível que no total o desvio tenha sido maior do que o desvio da Petrobras. Este escândalo pode ser um troço muito grande ou no mínimo equivalente ao escândalo da Lava Jato, do Petrolão. Não te parece absolutamente estarrecedora a maneira como o governo não está lidando
com essa crise? Não era o momento de o Lula botar uma capa de super-herói e falar: vou fazer uma investigação imediata agora, acabei de determinar a Polícia Federal que faça, não sei, faz um espetáculo qualquer, dizendo que tudo vai ser claro, vai ficar posto às claras. Nesse aspecto, Pedro... Diga, Flávia. Desculpe, é só para avisar que os ministros do Lula estão em coletiva neste instante e a primeira frase do Volney, que é o ministro da Previdência, que estava na reunião em que o Lupe foi avisado do problema, enfim, que já vem com a bagagem não muito a seu favor, mas uma das primeiras frases dele foi essa: o presidente Lula pediu que fôssemos as últimas consequências na apuração das responsabilidades, que fossem as últimas consequências na busca daqueles que são os culpados e que cuidássemos dos nossos aposentados para que nenhum aposentado, nenhum segurado do INSS ficasse em qualquer tipo de prejuízo. Flávia, mas o meu ponto... Obrigado por trazer a informação. Trazendo a informação. Obrigado por me trazer a informação, mas eu acho que isso era uma coisa para o próprio presidente da República ter falado na semana passada. Eu também acho. Tipo, ninguém sabe como é que é a cara do Volney Queiroz, sabe? Estou de total acordo. Meu ponto aqui é o que me parece, e de certa forma surpreendente, porque esse é um Palácio do Planalto particularmente profissional, no sentido de eles sabem governar, eles já tiveram naquele lugar um bando de gente com muita experiência política, paralisados. Eu acho que aí a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, a Previdência é uma máquina muito grande. Então, do jeito que eles permitiram que ela se desenvolvesse, hoje ela é vulnerável a pequenos golpes de alto valor de gente que não tem, inclusive, muita estatura dentro do governo, não. Basta você ter ali a conivência de um funcionário regional que tem a capacidade de fazer determinadas coisas, você monta um esquema ali e faz, sobretudo no empréstimo consignado. Agora, a outra coisa é a política. A política é o seguinte, você tem toda a razão, quer dizer, nós estamos com um governo que já governou e que conhece bem o governo, e por isso ele está perplexo, porque ele está governando o Brasil num momento completamente diferente do que ele governou nos outros dois mandatos. Um governo em que os governos Lula eram um governo onde era possível fazer maioria, né? E governar com uma certa tranquilidade, a despeito dos erros de comportamento que alguns tiveram, que acharam que era melhor. Eu ouvi uma frase uma vez de um dirigente do PT, o seguinte: cara, a gente quer fazer uma grande revolução no Brasil. Se tem um bando de safado aqui que precisa de um fica quieto, a gente dá o fica quieto, porque nós queremos fazer o que queremos fazer, mas não foi assim que aconteceu. Agora, quando chega o Lula, ele chega num momento em que o Brasil está definitivamente numa crise de governabilidade. Qualquer presidente estaria paralisado nesse momento, porque não é possível fazer maioria. E com a transferência do controle de uma parte do orçamento, uma parte importante, porque é a parte flexível, é a parte que dá para fazer política do orçamento público federal, o Centrão acumulou uma quantidade de poder que hoje ele prescinde do governo. Por isso é que não querem muito ministério, eles querem alguns ministérios, porque esses ministérios dão a eles maior capacidade de entrada. Mas, na maioria, hoje os deputados, com os dois fundões, o partidário e o eleitoral, e mais as emendas, eles não precisam de mais ninguém para conseguir irrigar as suas bases eleitorais. Portanto, nenhum presidente consegue mais buscar uma maioria efetiva, né, e fazer alguma coisa. E quando o Lula olha a coisa da Previdência, como ele sabe que a Previdência tem muita capilaridade, ele olha e diz assim: caramba, eu vou descontentar todo mundo do Congresso e eles vão deixar no meu colo o problema. Né? Eles vão ficar dizendo que querem fazer uma CPMI, a CPMI não sai, não sabemos muito bem por quê, e ele é que tem que tomar as providências. Esse eu acho que é o aspecto, digamos, macro-político mais importante do que está acontecendo. Nós não temos condições de governabilidade hoje no Brasil e vamos ficar algum tempo, até que haja uma ruptura eleitoral que reorganize o sistema partidário de tal forma que a gente passe a ter partidos com consistência, que possam ser pivô de uma coalizão e controlar um pouco melhor essa festa que os deputados fazem. Segundo ponto é o seguinte, e que tem a ver com a Lava Jato. O Lula, com alguma razão pessoal,
desenvolveu uma enorme desconfiança com relação ao sistema judiciário, porque ele viu se formar um complô dentro do judiciário para impedir que ele disputasse a eleição na qual o Bolsonaro foi eleito. E nós, que não sabemos de todos os bastidores, ficamos sabendo disso o dia que o Moro foi para o governo do Bolsonaro. E aí, vamos pesquisar, o Moro já estava em conluio com o Bolsonaro muito antes, durante o período em que ele estava julgando o Lula. Isso criou dentro no espírito do Lula, uma coisa assim, caramba, a justiça não é confiável, né? Quem é que controla o judiciário? E eu acho que o judiciário hoje, o Supremo, com as decisões que o Toffoli e o Gilmar Mendes têm tomado, derrubando toda a Lava Jato, e não apenas a parte comprometida da Lava Jato, ele está comprometendo a própria noção de combate à corrupção no judiciário, né? Que era digamos, uma espécie assim de cidadela última que você podia recorrer. Na verdade, o que você está falando, se eu estou compreendendo bem, é que o problema da Lava Jato está isolado em Curitiba. Eu acho. Não, as coisas que o Janot fez, as coisas que foram feitas aqui no Rio não estavam necessariamente comprometidas. No conluio político. Podia ter alguma, digamos, todo juiz tem viés, por isso é que você faz colegiado. Claro. Né? Claro. Porque tentar controlar um pouco o viés político, pessoal. Por isso, quando você sobe para a segunda instância, já é um colegiado de juízes. E quando você sobe para o Supremo ou para o STJ, você já tem um colegiado maior, que é exatamente o controle weberiano do viés. Quer dizer, se eu somo vários vieses, talvez eu consiga montar algum equilíbrio. Mas eu acho que o Lula está enfrentando hoje consequências de um processo estrutural no sistema político brasileiro que é gravíssimo. Eu acho que o Brasil hoje, eles ficam falando do presidencialismo de coalizão para o presidencialismo congressual. Isso supõe que você tem alguma forma de governabilidade, né? Não tem. O Brasil hoje é um país ingovernável, do ponto de vista político.